Ela me fez pular de um pé só na casa dela um mês. Ela me fez trabalhar com a retina cortada. Ela me fez trabalhar com o dente arrancado. Então eu comecei a ver que não tinha um respeito. E eu comecei realmente a me ver como uma escrava, gente. Mas nos sobreveio o dia mal. E o dia mal foi a minha mãe ficar paralisada da cintura para baixo, da noite pro dia, literalmente da noite pro dia. Ela me fez ficar morando na casa dela por 8 meses. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Posso te deixar uma sugestão? Pega um copinho de café ou uma xícara de chá, se o dia estiver frio, assim como está em São Paulo, e senta, porque a história é longa. Chegamos, enfim, na nossa tão sonhada monetização. Gente, que alegria! A monetização veio no dia de ontem, aliás, anteontem de madrugada. Assim que eu me acordei, vi lá que estou monetizada. Vou deixar a mensagem passando aqui na tela. E fiquei muito feliz. Pensei que ia demorar, sei lá, mais uns 2 meses, 3, talvez no mês do meu aniversário, porque eu tava fazendo um pedido a Deus para que, no máximo, no mês do meu aniversário eu estivesse monetizada, mas aconteceu muito rápido. Rápido e não tão rápido, vocês vão me entender no decorrer desse vídeo. Primeiro eu quero contar para vocês como foi que eu vim parar aqui no YouTube, como foi que eu decidi me tornar uma YouTuber. Não foi assim por acaso, não foi de fato uma escolha mesmo assim natural. A vida foi me levando, as situações da vida foram me empurrando para cá e graças a Deus por isso. Para que vocês entendam, primeiro eu preciso contar antes disso qual caminho trilhei até chegar esse momento do start para começar a gravar aqui para o YouTube. Antes de começar aqui no YouTube, eu tentei outras áreas. Eu tentei empreender como dona de buffet, tentei empreender como dona de salão, abrir negócios com minhas amigas para vender semijoias, para vender roupa, tantas outras coisas, sabe? Trabalhei em salão de cabeleireiro, tanto aqui na minha região, né, que a gente chama de no bairro, aqui na vila. Trabalhei em vários salões. Depois fui trabalhar num salão muito chique, lá pro lado de Moema. Quem conhece São Paulo sabe que Moema é um lugar muito da alta, né? Classe AAA. Fiquei lá por uns anos. Mas assim, a maioria, o maior tempo da minha vida foi trabalhando como empregada doméstica. Então eu fui babá, eu fui cuidadora de idosos, eu fui diarista, eu fui... gente, de tudo um pouco dentro das casas das patroas por aí afora. E eu sou muito grata a Deus porque todo o tempo que eu trabalhei fora, assim, na casa como doméstica, na casa das pessoas, eu agradeço a Deus porque esse tipo de trabalho me deu sustento por vários anos, me ajudou a concluir alguns, como posso dizer, alguns planos, sabe? Eu sou grata a Deus e a gente tem que aprender a ser grata em tudo. Mas também eu tive o lado ruim de tudo isso. E hoje eu agradeço a Deus mesmo por ter vivido o lado ruim, porque se eu não tivesse vivido nada de ruim, talvez eu não estaria aqui no YouTube hoje contando essa história para vocês. Talvez não seria uma dos vencedores desse lugar, dessa plataforma. Eu já vim de uma família que era segmentada nesse setor. Então, a minha mãe trabalhou como doméstica a vida dela inteira. As minhas irmãs trabalharam a juventude delas inteiras em casa de família. Então, era natural. Era muito natural e é até hoje, no meio em que eu vivo, no bairro onde eu vivo, no meio social onde eu convivo, aqui com a minha vizinhança, na minha igreja, sempre foi natural que quando a menina crescesse, ela logo ia arranjar um serviço e sempre as pessoas perguntavam assim, 17 anos de idade, já tá com 17? Não vai trabalhar? Não quer trabalhar? Tá pegando uma passadeira lá no meu trabalho, tá pegando uma faxineira. Você não quer aprender a cozinhar? Você já sabe cozinhar? Essas eram as perguntas que se faziam na época. Então eu observava todas as meninas assim da minha igreja
Estudando, chegando ao terceiro ano do colegial, os pais encaminhavam aquela menina que fazia cursos de datilografia e N cursos, né? Porque a gente não tinha recurso. O meu povo, o lugar onde eu morava e moro até hoje, não tinha recurso como é hoje. Completava 17 anos e aí a gente começava a procurar serviço. E todo mundo se preocupava em aprender a cozinhar. Aprender a cozinhar, aprender a passar, aprender a cuidar bem de uma casa, aprender a cuidar bem de criança, porque o nosso destino já estava meio que selado, sabe? Então a gente já imaginava, bom, tá chegando a hora de trabalhar na casa de família. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sempre tive como posso dizer, eu sempre tive um medo. Um medo de estar em casa de família. Eu não queria que esse fosse o meu fim. Desde sempre eu sabia, eu não queria trabalhar fora porque o meu pensamento de trabalhar fora era aquilo que eu vivia, era aquilo que a sociedade me apresentava, era aquilo que a minha família vivia. Trabalhar fora para mim se resumia tão somente a trabalhar em casa de família. O melhorzinho ali era trabalhar em loja, como nas Casas Bahia ou no mercado da vila, entendeu? E eu via que as pessoas ficavam ali trabalhando final de semana, até um horário muito tarde e tal, e eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Eu desde sempre sabia que eu não queria ficar presa por muito tempo. Eu não consigo ficar presa num canto por muito tempo. Outras moças que lutavam um pouco mais, elas conseguiam ser professoras. E eu também não queria ser professora. Eu não me encaixava em nenhum daqueles padrões. Mas a vida me forçou a trabalhar. Eu cheguei a uma certa idade, 17 anos, a moça da minha igreja perguntou pra mim, você não vai trabalhar? Você já tem 17 anos e a filha da minha patroa tá precisando de alguém para trabalhar na casa dela. Eu falei, a Mônica é o nome dela, eu falava assim, Mônica, mas eu não sei cozinhar comida chique, né? O máximo que eu sei fazer é um arroz, um feijão. Comida trivial, até porque a gente não tinha condição de estar cozinhando coisas assim, mirabolantes. O que a gente comia de um pouco mais diferente era no Natal, e olha lá. Ela falou, não, mas ela tem paciência, ela vai te ensinar tal, e eu me encaminhei para esse trabalho. Gente, deixa eu pontuar uma coisa, esse trabalho foi meu primeiro trabalho e foi meu último trabalho como CLT, e foi o trabalho que me causou a maior certeza de que eu nunca mais iria trabalhar pra ninguém, pra absoluta, de CLT pra mais ninguém. E vocês vão entender no decorrer. Quem me acompanha aqui há algum tempo já deve estar entendendo mais ou menos aí a história, porque algumas partes eu trouxe pra vocês, mas não com tanta clareza e com tantos detalhes como eu vou trazer aqui pra vocês hoje. Quando eu cheguei nesse serviço, essa minha ex-patroa tava vivendo assim a falência, porque eles tinham perdido várias coisas e tal, e eu fiquei trabalhando ali quase que praticamente de graça. Então ela já logo foi me explicando, ó, você vai ter que dormir aqui, você vai dormir aqui o mês, e foi o que aconteceu, o mês inteiro, e eu voltaria no final do mês para casa. Então imagina, o primeiro trabalho e eu tinha que ficar ali. E ela foi clara comigo, né? Ela foi sincera comigo e falou, eu estou sem condições de pagar a sua passagem. Eu me lembro que na época, de rica, ela passou a ser vendedora de brechó, trabalhando para os outros, né? Para poder se sustentar. Eu me lembro que nesse serviço, eu não podia tomar meu café da manhã com pão, leite, café, como era o costume na minha casa, porque embora nós fôssemos pobres, a gente sempre tinha tudo, porque minha mãe ralava muito pra gente ter tudo. E lá na casa dela não, um pão ela comprava no final de semana, que era quando a gente comia pão, né? E daí durante a semana ela guardava aquele pão, ele ficava duro ali na geladeira, e quando fosse no final de semana ela mandava eu esquentar aquele pão e a gente dividia entre nós aquele pãozinho. E tava muito difícil porque ela não tinha como me alimentar mesmo. E a gente comia bastante ovo, arroz e ovo, arroz e salada. Eu me lembro muito bem sobre isso.
Ela saía para trabalhar, eu não me sentia à vontade de mexer em nada, assim, da cozinha dela, super tímida, novinha, de mexer na cozinha e escolher alguma coisa para comer, até mesmo porque não tinha o que comer mesmo. Ela tava assim no fundo do poço. Mesmo assim, ela queria uma pessoa para trabalhar lá, para arrumar a casa dela. Eu não estava confortável com aquilo, mas eu não me sentia à vontade de falar, eu quero ir embora, porque eu era muito nova. E eu tinha medo de falar. Eu tinha medo da reação dela, eu tinha medo do que ela ia pensar sobre mim. Eu tinha medo da minha amiga ser mandada embora da casa da mãe dela. Enfim, eu tinha medo da minha amiga achar coisas ruins de mim e falar na igreja, nossa, ela não ficou trabalhando, sabe? Então eu fiquei me segurando ali, passando pela aprovação, mas me segurei. Não tinha condição de ligar para minha mãe, naquela época não tinha celular, não tinha telefone. O telefone era o fixo da casa dela, mas eu só poderia usar com a autorização dela. E também na minha casa não tinha telefone. Daí um dia ela viu que não ia ter condição mesmo de me manter naquela casa. E ela me chamou e falou, olha, a minha situação tá muito ruim. Eu não tenho condição de te manter aqui, eu não tenho condição de te pagar. Eu vou te pagar esse mês e vou te mandar embora para sua casa, mas eu prometo que assim, ela falou assim, eu vou enriquecer. Eu vou voltar a ter o nível aquisitivo que eu tinha. E quando eu enriquecer, eu vou te buscar, seja onde for, eu vou atrás de você e vou trazer você de volta para cá. Eu me senti muito lisonjeada com aquilo, porque dava a entender que ela tinha gostado realmente de mim. Naquele momento nasceu no meu coração um sentimento por ela, por aquela mulher, de tipo assim, de amizade, eu comecei a olhar pra ela com misericórdia, com amor, sabe? Olhava pra ela como se ela fosse uma mãezona. E daí eu vim embora e nesse intervalo eu comecei a trabalhar em outros serviços, comecei a cuidar de criança, comecei a ser diarista, comecei a desenvolver toda essa área aí. Também fui professora de canto, até hoje, às vezes, esporadicamente, eu sou professora de canto. Comecei a trabalhar nos salões e tal, até que eu, depois, mais velha, já com os meus 27 anos mais ou menos, ela me procura novamente. Ela tinha enriquecido. E ela encontrou meu número e tal, e ela falou, volta para trabalhar aqui, porque agora eu estou rica. E realmente ela estava. Cheguei lá, ela estava com um batalhão de pessoas trabalhando para ela. Tinha jardineiro, tinha diarista, tinha enfermeiro, tinha muita gente trabalhando para ela. E ela me colocou como forma de me honrar como governanta. Até agora parece que a história tá muito linda, né? Parece assim, nossa, que história maravilhosa, que mulher maravilhosa. Mas vamos lá, eu também tava achando, que pessoa maravilhosa. Nessa época não existia, gente, questão de YouTube, nada disso. Não existia, não tinha ninguém que fizesse. E se fazia, não era uma coisa que era famosa, nada disso. Até porque a gente não tinha celular. A gente veio começar a ter celular depois. Quem tinha celular é aquele celularzinho que abria, pequenininho, que abria uma parte dele, mas era tudo aquela teclona enorme, não tinha aquela internet, sabe? Era mensagem, SMN, uma coisa assim, não tinha a internet de hoje, né? Então, até então tava pensando que ela era uma pessoa maravilhosa, tal, voltei para esse trabalho e falei, nossa, aqui eu vou fazer minha vida. Aqui eu vou, sabe, essa vai ser minha carreira, governanta de uma casa, e eu não vou depender de ninguém. Eu quero dar uma pausa aqui nessa história, que enquanto eu tava trabalhando assim como doméstica na casa das pessoas, eu olhava, eu pensava assim, eu vou ter uma vida digna, tipo assim, eu vou poder comprar e pagar. Porque o ensinamento do meu tempo era que viver bem era você trabalhar fora, independente do que fosse. Gente, e por favor, eu não estou desmerecendo o trabalho de uma empregada doméstica, não estou. Até mesmo porque a minha mãe, ela me criou sendo empregada doméstica. A minha mãe me deu escola, me deu roupas, me deu alimento, me deu passeios, me deu cursos, me deu dignidade, não só a mim, como também a todos os meus irmãos, que éramos em 7, hoje somos em 6, trabalhando de empregada doméstica. Mas só minha mãe sabe todo
o cálice amargo que ela teve que engolir para nos trazer isso, tá? Então, deixando claro aqui, antes que venham os fiscais, né, as donas das empreguetes para falar que não é bem assim. Então, presta atenção. Eu lembro de uma vez, foi a primeira machucadura que eu tive por conta de trabalhar em casa sim, como empregada doméstica, sabe? Uma certa vez eu tive uma discussão com alguém da minha família. Uma discussão boba por, sei lá, por... Ok, boba, nem me lembro por quê, pra você ter noção. E também nem faz diferença saber ou não. Porém, o que eu senti naquele final de tarde me marcou muito. Foi como se fosse uma facada no meu coração. Eu lembro que eu tava ali discutindo com aquela pessoa tal, porque era nova, a pessoa também era nova, e no calor do momento a gente começou a discutir por alguma besteirinha. E daí aquela pessoa virou pra mim, essa pessoa trabalhava já numa empresa, não era numa casa de empregada doméstica, e ela virou pra mim e falou assim: Você nasceu pra limpar o chão dos outros. Você vai morrer lavando a privada, limpando a bosta dos outros. Você não vai dar nada nessa vida. Olha pra mim. Ela falava assim, olha pra mim. E ela tinha acabado de arrumar os dentes, né? E... arrumar não, colocar aparelho nos dentes. E naquela época era tipo Nossa, quem colocava aparelho nos dentes tava no auge. Conseguiu arrumar os dentes, tinha dinheiro. E ela falou assim, olha pra mim, olha os meus dentes, olha meu cabelo, olha minha roupa. Olha as coisas que eu tenho, você não tem nada. Você nasceu pra limpar o cocô dos outros. Você vai morrer com a sua cara dentro da privada dos outros. Gente, aquilo ali foi tão cruel pra mim, foi tão fundo, foi tão... É como se pegasse assim uma adaga e fizesse assim, ó, no meu coração, sabe? Eu fiquei tão sem palavras naquele dia que eu não conseguia olhar. Assim, eu não conseguia revidar, eu estagnei. Gente, eu tenho muito argumento para as coisas quando eu não concordo. Eu sou uma pessoa de argumentar, de falar e tal. Naquela hora, ela me tirou as palavras, porque eu não esperava isso daquela pessoa. E aquilo me machucou muito, eu chorei muito. Eu falei, nossa Deus, é para isso. Eu comecei a olhar o meu trabalho com outros olhos. Eu falei, nossa gente, realmente eu tô ali limpando o vaso dos outros e tal, não sei o que lá. E eu comecei a trazer aquela palavra pra mim como uma coisa ruim, como algo que não fosse, como se eu não estivesse vencendo também, sabe? Quem tava vencendo é quem tava na empresa de doces, eu não estava vencendo. Aquilo me doeu muito. Mas o que me trazia um pouquinho, um tiquinho de alegria era pensar que do lado de lá, no meu trabalho, as pessoas me amavam como eu as amava. Que as pessoas me tratavam bem e me amavam, me respeitavam e que eu era benquista pelos meus patrões do jeito que eu era com eles. Lê do engano, tá? Já vou te avisando que lê do engano, você vai entender. Trabalhei lá por uns 4 anos e meio. E chegou um dado momento, eu falei, eu quero viver uma outra coisa. Eu não quero mais ficar aqui limpando casa, cuidando das suas coisas, porque eu era muito presa, eu dormia no trabalho. Então eu não podia ter meus amigos ali por perto. Eu sabia que os meus amigos estavam, sei lá, curtindo alguma coisa, ou estavam na igreja todos e tal, num culto maravilhoso, num congresso maravilhoso, e eu nunca podia estar. Eu nunca podia estar. Alguém comemorava aniversário de alguém no meio da semana, eu nunca podia estar. E eu, mesmo que eu pedisse, eu nunca poderia sair. Aquilo começou a me fazer ver assim, tipo, meu, eu não tenho, comecei a pensar assim, eu não tenho liberdade. Comecei a me ver como uma escrava. Como uma pessoa que estava ali escravizada. É lógico, gente, claro, era o nosso trato. Trato assim, ela me contratou e falou assim, o seguinte, você vai dormir aqui, nananã, só vai embora tal dia, tem horário, não sai no meio da semana e pronto. Mesmo se fosse aniversário da minha mãe, ela não deixava. Eu não poderia. Ali, naquele contexto, aconteceu também outras coisas que eu comecei a ver que eu não era tão amada assim, mas eu queria mentir pra mim. Eu queria mentir pra mim. Por exemplo, teve uma certa vez que eu caí lá no trabalho, subindo uma escada,
pra limpar a geladeira por cima e caí daquela escada e destronquei o pé. Ela me levou, a patroa me levou ao médico. E eu voltei com uma tala nos pés. Eu dormia no trabalho, né? Então o médico falou assim, você precisa ficar com os pés pra cima e depois tem que voltar aqui pra tirar a tala. Gente, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, mas foram muitos dias com aquele negócio no pé, meio que uma bota no pé. E ela, mesmo assim, ela me chamava pra trabalhar, eu não tinha horário de trabalho. Eu dormia no quartinho nos fundos, eles jantavam às 8 horas, ela sempre fazia, principalmente dia de quinta-feira, um jantar para várias pessoas, e daí eu ia servir o jantar com aquele monte de prato e prataria e não sei o que, não sei o que lá, e mesmo ela sabendo que eu estava ali pulando de um pé só, ela não me deixava, sabe, descansar, pôr os pés para cima, vou arranjar uma outra pessoa para ficar no seu lugar. Não, eu tive que trabalhar mesmo com atestado por tantos dias. Então fiquei pulando naquela casa por mais ou menos um mês e pouco, pulando de um pé só, fazendo todo o trabalho. Minha perna que não tava, que tava sã, doía. E mesmo assim eu tinha que ficar fazendo trabalho, todo o trabalho, lavar quintal, lavar banheiro, fazer comida, ficar em pé por muito tempo. Aí ela falava assim, pega o banquinho, senta no banquinho, põe a cadeira perto do fogão e cozinha com a cadeira e a tala no pé. Então eu comecei a ver que não tinha um respeito. E eu comecei realmente a me ver como uma escrava, gente. Eu comecei a me ver como uma escrava. Deus me perdoe, mas era o que eu sentia. E talvez você que está assistindo se sinta assim. Talvez você esteja se conectando com esse assunto porque você está passando por isso, sabe? Outra situação que aconteceu, eu limpando o jardim, entrou uma areia no meu olho. E eu peguei, né? Quando entra alguma coisa no seu olho, a primeira reação é levar a mão no olho, tentar tirar e coçar. Gente, cortou minha... Como que chama, amor, esse negócio aqui? Do olho? Cílios, né? Não, por dentro é... Pálpebra? Não, por dentro é... Não é renite, gente. Renite é... Retina. Obrigada, amor. Cortou minha retina. Gente, eu fiquei sem conseguir abrir o olho. Meu olho super inchado, eu parecia um sapo. E ela me levou ao médico. Quando ela me levou ao médico, a médica falou, cortou a retina. E ela precisa ficar de repouso. Vou dar pra ela, se não me engano, era 7 dias pra eu me recuperar. Fiquei com o negócio aqui no olho e tal. Mesmo assim, ela me levou de volta pra casa dela pra dormir lá o tempo inteiro, não voltar pra casa e trabalhar com olho só, com dor sem dor. Só que a gente parece que é afadado a acreditar que é normal, que isso é uma coisa normal. Gente, não é normal. Não é uma coisa normal. E eu pensava assim, quando ela fazia isso comigo, me deixava triste, mas eu pensava assim, não, porque realmente eu fechei com ela um trato de estar aqui a semana inteira trabalhando. Eu vou trabalhar. E eu sempre, por mais que eu tentasse falar, mas deixa eu ir pra casa hoje. E quando ela já engrossava a voz, falava, não, o nosso trato é esse. Eu murchava. Muito bem. Passou-se um tempo, o que aconteceu foi que meu dente, eu fui morder um osso, o dente abriu no meio. E aí teve que arrancar o dente, porque não teve sucesso. Eu tinha que ficar de licença, não, eu tive que trabalhar. Ela falou, vai ao médico e volta. Eu fui ao médico, voltei, eu tive que trabalhar. Então essas coisas aconteciam comigo, mas eram coisas que aconteciam com todas as minhas amigas. Com todo mundo aqui da minha região, da minha vizinhança, da minha igreja, do meu ciclo social, viveu coisas parecidas. Então parece que era normal. Gente, eu ia no ônibus ouvindo as histórias das mulheres nos ônibus. Pra quem é de vila sabe, a gente tem sempre um horário ali oficial de pegar o ônibus e acaba que a gente acaba pegando o ônibus ali com as mesmas pessoas. Então as pessoas acabam se conhecendo dentro do ônibus, né? E aí as pessoas começavam a conversar. Minha patroa fez isso, aquilo com o outro. Ai, a minha isso, aquilo com o outro. Então era normal. Eu comecei a me ver inserida num contexto que era o natural. Essa era a nossa vida. E
mas não é normal. Eu saí de lá, consegui um emprego melhor, consegui trabalhar no salão, mas o salão, gente, eu sou cristã, os nossos eventos na igreja, assim, congressos e tal, sempre ocorrem no final de semana. E eu tenho um chamado ministerial para pregar, para cantar. Eu sempre estou regendo um grupo. Na época eu era líder dos jovens. Então aquilo me afetava muito, ter que ficar todo sábado ali até as altas horas da noite. Minha chegada em casa era sempre 10h30, 11 horas, meia-noite. Eu não participava de nada da igreja, era só participava por tabela. E aquilo começou a me incomodar, porque eu vi que eu não estava sendo inteira na obra de Deus. E eu tive que fazer uma escolha, ou salão ou a obra de Deus. Enfim, saí do salão depois de quase 3 anos trabalhando lá. Até aí tava tudo bem. Eu falei, vou montar um buffet para mim. Tentei um buffet, não consegui. Eles até existiu por um tempo, mas daí não consegui, porque a parceria depende muito com quem você tá andando para que dê certo, né? Depende de quem está envolvido no negócio junto com você para que dê certo. E não deu certo. Tentei abrir um salão de cabeleireiros também. As parcerias que eu tentei fechar também não deu certo. Por N motivos que não é assunto de hoje. Não era uma coisa que Deus queria. Vamos falar assim. E Deus me tirou do meio antes que desse errado. De uma vez por todas, né? Antes que eu perdesse mais dinheiro, que não era o que ele queria. E eu comecei a me dedicar mais ao meu ministério e tal, mas nos sobreveio o dia mal. E o dia mal foi a minha mãe ficar paralisada da cintura para baixo, da noite pro dia, literalmente da noite pro dia. Eu já tinha o YouTube, só que eu tinha aberto o YouTube no intuito de ficar vendo outras pessoas, de vídeos, como que se faz tal coisa, qual receita, como se faz tal receita. Eu vinha aqui pro YouTube e por isso que eu tinha um canal, mas era um canal que eu usava, era só pra ver as coisas, entendem, né? Mas veio o dia mal, a minha mãe parou de andar. E na época eu não estava trabalhando, até entendi o porquê eu não estar trabalhando, porque todos os meus irmãos estavam, então só tinha eu que poderia cuidar da minha mãe. Então o Senhor permitiu que fazia pouco tempo que eu tinha saído do salão para poder cuidar da minha mãe. Eu tive essa graça de ficar com ela. E nesse meio tempo eu comecei a observar no YouTube que tinham pessoas crescendo no YouTube. Tinham pessoas mudando de vida no YouTube. Tinham pessoas que eu via assim, morando num casebre e de repente estava no palacete. De repente pra mim, tá, gente? Às vezes não foi tão de repente pra outra pessoa, mas pra mim era tipo de repente. Nossa, ano passado a pessoa tava numa casa de taipa, esse ano essa pessoa tá morando no sobrado. Então pra mim era de repente, pra mim. Eu falei, comecei a me interessar por aquilo. Eu falei, peraí, eu vou entender melhor sobre isso. E foi quando eu comecei a entender que o YouTube pagava, que o YouTube era uma porta onde poderia a vida das pessoas serem mudadas. Era um lugar onde as pessoas estavam mudando de vida. Era um lugar que dava liberdade geográfica. Era um lugar onde eu não precisaria ficar dependendo de patrão, de patroa. Era um lugar onde eu também não teria, sabe, não teria horário para bater ponto, carteira. Só que quando eu comecei a gravar, já contei pra vocês, pra quem tá mais tempo aqui comigo, que eu não tinha equipamento legal. Eu tinha um celular Android muito velhinho, muito usado. Ele não tinha memória. A imagem dele era horrorosa. Se vocês quiserem ver ainda alguns vídeos lá atrás, é só descer. Lá embaixo, aqui no canal você vai ver uns vídeos lá atrás. Eu não sabia. Gente, eu ainda não sei, eu tô aprendendo, tá? A gente vai aprendendo conforme o tempo. A gente vai melhorando conforme a vida vai nos trabalhando, né? Então eu não sabia fazer capa, eu não sabia sobre título, eu não entendia nada. Então, se eu fizesse um vídeo aqui hoje, eu demorava uma semana inteira para conseguir editar. Tinha muito choro, muita raiva, muita labuta, eu passava muita raiva com aquele celular. Porque ele me deixava muito na mão, eu gravava, quando eu ia ver, tinha sumido tudo. E quando eu conseguia recapitular o que tinha apagado, ainda vinha tudo cortando partes, ou então tudo atrasado, tudo. Gente, horrível. Então eu passava muita raiva com aquele celular. Mesmo assim, eu tava tentando.
Por quê? Por conta da minha mãe. Eu falei, gente, se o YouTube muda a vida das pessoas, eu vendo ali que a minha mãe precisava de cadeira de rodas, tudo mudou da noite pro dia. Um dia ela tava correndo, era uma empreendedora, né? Tinha a mini padaria dela, tudo, fazia as coisas dela, tava aí vivendo com uma super saúde. No outro dia, ela precisava de cadeira de rodas, ela precisava de um quarto especial, a cama dela precisava ser especial, ela precisava de fralda, ela precisava de sonda, ela precisava de medicamentos, ela tinha que estar no médico o tempo todo. Então, assim, era muita coisa e eu falava, eu via quanto era custoso pra, né, ela e meus irmãos conseguirem tudo que ela precisava, e eu chorava porque eu não podia ajudar com nada, com nenhuma sonda, eu não podia fazer nada a não ser cuidar dela. Só cuidar dela, e pra mim aquilo ali era muito pouco, sabe? Diante de tudo que a minha mãe fez por mim. Eu até pensei na minha inocência que eu logo conseguiria monetizar. Porque os vídeos que eu via eram de pessoas que conseguiram monetizar em apenas um vídeo. Pessoas que falavam, gente, monetizei em uma semana, monetizei em 15 dias, monetizei em 3 meses, em um mês. Então eu pensei assim, mamão com açúcar, eu vou monetizar em menos de um mês. Só que eu não contava com todos os problemas do meu celular, eu não contava com todas as burocracias, todo o CEO de vídeo, com tudo que leva um vídeo a viralizar ou a um canal monetizar. Não é fácil igual as pessoas falam. O que tem de influencer mentindo, falando, gente, é fácil, não é. Eu vim aqui dizer pra você que não é. É difícil, sim. É muito difícil. Mas também vim dizer pra você que não é impossível. Olha eu aqui. Olha eu aqui falando pra você que monetizei. Enquanto eu cuidava da minha mãe, as coisas começaram a faltar pra mim também, porque não tinha de onde tirar. A nossa atenção era toda pra minha mãe, a atenção dos meus irmãos era pra minha mãe, a atenção da minha própria mãe era pra ela mesma, porque era muito custoso, era muito dinheiro que precisava ser investido pra tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Quem mudou a vida por conta de um acidente, por conta de uma enfermidade, uma comorbidade, sabe que a saúde, ela é muito cara. E a enfermidade é muito mais cara ainda. Aí eu comecei a orar. Falei, Jesus, tá difícil pra mim, mesmo cuidando da minha mãe aqui, eu não tenho nem pra mim, me faltavam as coisas, me faltava a questão de higiene pessoal, eu não queria incomodar minha mãe, não queria incomodar meus irmãos, mas teve um dia que eu dei um grito e chorei e falei pra todo mundo, eu preciso de ajuda, porque, gente, realmente a minha situação tava muito lamentável, financeiramente falando, de me faltar, assim, até absorvente, sabe? E eu não queria incomodar meus irmãos, mas ao mesmo tempo eu precisava incomodar, mesmo sabendo que eles precisavam cuidar da minha mãe também financeiramente, e eu não podia fazer nada além do que só cuidar dela ali, ajudá-la no banho, ajudá-la, né, nas coisas do dia a dia. Eu sabia que eles estavam ali todos voltados para isso, toda a finança deles voltada para isso, e eu falei, não, eu vou precisar encontrar um trabalho. Se eu encontrar um trabalho, eu consigo ajudar meus irmãos a cuidarem da minha mãe. E eu, sabe, fui atrás de tudo e de todos para pedir serviço. E não consegui. A pessoa que eu consegui, porque eu orei e falei, Deus, incomoda ela, faz ela me encontrar, porque eu não encontrava mais o número de telefone, eu não sabia mais onde ela morava, foi essa ex-patroa, que eu achava que ela me amava, né, do jeito que eu a amava e amava a família dela. E Deus me ouviu tanto que naquela semana que eu implorei a Deus, Deus, incomoda ela porque eu não encontro ela em canto nenhum, faz ela me procurar porque eu preciso de trabalho, tá faltando as coisas pra mim, Senhor, tá faltando as coisas, tá difícil pra minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que o Senhor a incomodou do outro lado e ela conseguiu me contatar através de um contato do pai da minha amiga que foi pedreiro pra ela, né, através de mim. Eu fiz essa ponte entre eles. E ela conseguiu me contactar, tal, pegou meu número. E, gente, eu voltei a trabalhar lá. Feliz da vida, porque eu falei, nossa, eu não queria mais trabalhar em casa de família. Só de eu não ter que dar preocupação para os meus irmãos, dar mais preocupação e fazer com que eles também me sustentem, paguem a luz para mim, a água para mim, a internet para mim, a minha higiene pessoal, só de eu não ter que ficar nessa, tá ótimo, tá maravilhoso.
E aí fui seguindo, trabalhando lá, tal. E daí as coisas voltaram a acontecer e foi porque eu lembrei. Eu lembrei de tudo que eu passava com ela no passado e eu falei, meu, tô aqui de novo no mesmo lugar. Eu falei, gente, eu não acredito, eu tô no mesmo lugar. E as folgas, gente, eram muito grandes. Tipo assim, ela proibia de eu ter feriado. Eu era tratada como uma escrava. De verdade. Eu era proibida de ter feriado. Ela falou, aqui na minha casa não tem feriado. Eu falava, mas dona fulana, como assim? Todo mundo tem feriado. Não, aqui não tem feriado, aqui não tem ponto facultativo. Ponto facultativo, tudo bem. Mas aqui não tem feriado, aqui não tem ponto facultativo. O horário de você chegar é X, o horário de sair é Y. Mas eu nunca saía no horário Y. Por exemplo, meu horário de sair era às 4 horas da tarde. Eu saía às 8, às 9, às 9h30 da noite. Eu nunca tinha horário. Ela queria que eu dormisse. Aí eu bati o pé, eu falei, não vou dormir aqui. Eu precisava daquele emprego, gente. Falei, pensei comigo, eu vou ficar aqui 2 anos, só o tempo de encontrar uma coisa melhor. Eu vou dizer uma coisa pra você, sempre tem algo melhor. Não aceite a situação que você tá passando, não aceite, não aceite. Porque se você se conformar com isso, o final da sua história vai ser daí pra pior, ladeira abaixo. Aí, 2 anos se passaram, tava quase completando 2 anos, eu falei, eu vou sair daqui. Veio a pandemia. A pandemia veio e é aí que piorou. Porque todo mundo ficou em casa. Lembra daquele movimento que teve hashtag fica em casa? Eu não podia ficar em casa. Ninguém me liberava pra ficar em casa. Pelo contrário, ela comprou vários bicões de pato assim pra mim, de plástico. Eu tinha um plástico na frente, um bico de pato na frente, uma máscara por baixo. Eu vivia toda cheia de... toda paramentada naquela casa, mas eu não podia voltar pra casa, porque a preocupação era levar doença pra ela. Então, ela me fez ficar morando na casa dela por 8 meses. 8 meses. Sem vir pra casa todo dia. Eu não via ninguém. Eu tinha meu namorado, meu noivo, né, que hoje é meu esposo, não podia vê-lo. Não podia estar com a minha família. Não podia sair, não podia, só ali dentro, ela lá nas coisas dela e eu ali dentro daquela casa. Era como se fosse como posso dizer? Como se fosse uma prisão. Eu hoje fico olhando assim e fico pensando, gente, o que deu em mim de eu aceitar isso? Mas eu sei o que deu em mim de aceitar a situação. A questão foi que tudo fechou. Tudo fechou. Os comércios, tudo fechou. Lembra que teve lockdown e várias pessoas foram mandadas embora do trabalho. Vários comércios faliram. Então ela ficou com todo o poder nas mãos dela e eu fiquei com medo de ficar sem nada. Vocês lembram que as pessoas começaram a fazer arrastão nos mercados, levando os alimentos com medo de tudo acabar? Vocês lembram que tudo era fechado mesmo, tudo, o mercado, tudo era fechado? E que várias pessoas foram mandadas embora porque faliu, várias marcas faliram. Então eu fiquei com medo, eu falei, gente, eu vou me agarrar nessa minha esperança. Porque se eu sair daqui, do que é que eu vou viver? Se tudo ficou um preço exorbitante, do nada assim, se tudo tava caro, se tudo tava assim amedrontador, eu falei, como é que eu vou sair daqui agora? Eu não posso. Eu tava quase pra sair, agora eu vou ficar. E a pandemia durou aí 2 anos, né? Como vocês viram. Então tava muito instável. E eu passei por tudo isso. Mas até então eu achava, mesmo assim, gente, mesmo assim eu achava, não, ela me ama. Ela é uma pessoa que me ama, sabe? Porque às vezes ela falava para as outras pessoas assim, a Mari é como uma filha. Eles me chamavam de Mari, é como uma filha para mim. Mas hoje eu paro pra pensar, os filhos dela não iam vê-la. Por quê? Porque era lockdown, porque era pandemia, então ninguém ia ver. Quando passou a pandemia também não, mas eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá pra cozinhar, pra limpar, pra lavar banheiro, pra estar ali pra ela sem ganhar 1 centavo a mais. Quando eu digo isso pra você, é sem ganhar nada a mais. É sem ganhar adicional noturno, é sem ganhar final de semana no serviço, é sem ganhar nada.
entendeu? Só por estar ali para ela ter o privilégio de ter alguém que desse as coisas para ela. O segundo empurrão foi porque eu estava cansada de ser tratada como escrava. Eu falei, gente, eu preciso arranjar um trabalho que não seja mais em nenhum campo de CLT. Eu quero ter liberdade geográfica. Eu tô cansada de atravessar a cidade. Gente, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar, todos os dias. Era falta de respeito com os meus horários. Era falta de respeito com o meu horário de alimentação. Então eu não tinha hora de café da manhã, eu não tinha hora de almoço, eu não tinha hora de nada. Eu me pegava voltando para casa pensando, nossa, hoje eu não fui fazer xixi, hoje eu não fiz xixi hoje. Eu trazia o xixi da manhã, levava pro serviço, do serviço eu trazia para fazer na minha casa, de tanta correria que era. O fato de dores nas pernas, dores nas juntas, dores no nervo ciático, eu comecei a observar assim que aquele tipo de trabalho estava me acabando. Não só aquele, os trabalhos onde eu vivi. Por mais que em outros lugares, outros patrões foram muito bons, muito maravilhosos, muito, sabe, show de bola, ainda não era um lugar que eu me visse assim, gente, um dia eu vou chegar em algum canto. Eu vivia pra comprar e pagar a dívida. Quando o salário vinha, era para pagar a dívida que eu tinha deixado, porque o salário não era o suficiente para o básico. Não era o suficiente para ter arroz, feijão, a mistura, a fruta, a verdura, a água, a luz, o básico. Então eu vivia vendendo almoço para comprar o jantar. Outra coisa que eu comecei a observar, eu comecei a fazer um comparativo da minha vida com a vida que os meus patrões tinham, que os filhos da minha patroa tinham. Eles tinham essa liberdade geográfica. Eles trabalhavam com internet. Eu não sei com o que eles trabalhavam, mas eles trabalhavam e era tudo ali no digital. E um dia eu me lembro que eu tava ali na cozinha e eu ouvi um barulho tipo de moeda caindo, sabe? Moeda caindo, mas era no computador. E daí eram 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, e um irmão falou pro outro assim, nossa, não tem coisa melhor, né? A gente tá aqui. Eu lembro que era campeonato, Copa do Mundo. Eu queria muito ter vindo embora pra casa. A rua tava vazia. Ninguém foi trabalhar naquele dia. Quem foi trabalhar saiu meio-dia do serviço para assistir a Copa do Mundo e ela virou para mim e falou, não, aqui você tem horário para sair. Sempre foi assim, sempre foi. E eu tava triste na cozinha porque minha família tava reunida, fizeram churrasco, estavam assistindo a Copa do Mundo, ia ser, sabe, bacana, divertido. E eu tava ali limpando as coisas e nem tive, assim, eu não tinha essa, como posso dizer, liberdade de assistir. Eu tinha que estar cozinhando para eles. Cozinhando, limpando, lavando e tal. Aí um irmão falou pro outro assim, nossa, que bacana, né? A gente aqui sentado, eles estavam tomando uma cerveja, sentados, tomando cerveja, assistindo a Copa do Mundo e o dinheiro só caindo. Aquilo me deu um outro start. Eu falei, peraí, por mais que tá difícil trabalhar, porque meu celular é muito ruim, o que eu vou fazer? Já que eu não tô conseguindo, que eu tive que pausar, porque meu celular não me ajudava, ele mais me fazia passar raiva do que me ajudava a realmente gravar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou obter um celular novo e vou pra internet. Porque, gente, eu comecei realmente a acreditar, o ouro tá na internet. É lá que tá o trabalho bom. E eu via que eles iam para as Ilhas Maldivas, viajavam para um canto, para outro, para um canto, para outro, e o trabalho continuava, o dinheiro continuava caindo, a vida continuava rolando, e eu ali com o meu bucho na pia, no fogão, no vaso, entendeu? Passando raiva, não sendo respeitada. Comecei ali, a minha ficha caiu. Malu, acorda, você não é amada. Você tá aqui porque você é um número. Você é uma pessoa que tá aqui pra limpar a sujeira deles e ponto. Daí, esse foi mais um empurrão pra eu dar uma engajada aqui no canal. Voltei. Eu consegui que ela tirasse pra mim o celular. E daí ela tirou pra mim aquele celular e eu voltei. Até mesmo porque, gente, eu não tinha... como posso dizer,
Eu não tinha dinheiro. O que ela me dava ali de salário não era uma coisa, ó, que desse pra eu tirar, tivesse limite pra tirar um celular, entendeu? Eu não tinha limite pra isso. Meu limite era muito curto. Eu orei, gente, sempre eu oro. Quando preciso de alguma coisa, eu oro. Falo, Senhor, toca no coração daquela pessoa. Toca, toca, toca. E aí, um certo dia, ela falou pra mim assim, vamos ao shopping, eu vou tirar pra você um celular. E eu falei, glória a Deus, tal. Até pensei que ela me daria de presente, mas não, nunca foi nada de presente. Sempre assim, tiro, tá, agora você me paga. Todo mês eu vou descontar de você. Mas tudo bem, graças a Deus que eu tinha condição de pagar, assim, porque ela tirou pra mim. Aí foi o segundo empurrão. Eu comecei a dizer, não, eu preciso sair daqui e eu tenho que fazer um movimento. E não adianta fazer um movimento, sair dessa casa, porque nessa casa está acontecendo isso, e ir para a casa seguinte. Na outra casa não vai ter esse problema, mas vai ter outra. Eu falei, não é isso que eu quero. Chega, não é isso que eu quero realmente vencer na vida. Eu tenho a minha mãe, que foi o primeiro start. Eu tenho essa necessidade de sair daqui porque eu tô cansada de ser tratada como escrava e eu preciso fazer por onde? Muito bem. Aí ela trouxe o celular, aí eu voltei aqui pro YouTube, comecei a gravar os vídeos e tal, começou a dar mais certo, só que eu não tinha horário. Como eu saía de lá muito tarde, eu cheguei muitas vezes aqui em casa muito tarde mesmo. Então não tinha como, não tinha horário, eu saía super cedo, chegava super tarde. E final de semana eu tava quebrada, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que dar conta das coisas da igreja, tinha que dar conta das coisas de casa, de mim e tudo mais, então não dava. Então eu tinha, gente, um restinho de força. Até que culminou de eu ter férias. E nessas férias eu descobri que tava grávida. E aí eu tava aqui gravando pra vocês tudo, mostrei pra vocês o dia que eu descobri a gravidez, tava super feliz. E eu pensei assim, naquele dia que eu saí de férias, eu falei assim, Jesus, se o Senhor me desse a graça de eu nunca mais voltar pra cá, sabe, eu queria sair de férias para sempre. Eu pensei naquele dia. Só que eu não imaginava que seria do jeito que foi. Eu engravidei, nas férias eu descobri, nas férias mesmo eu perdi o bebê. E aí eu tive que ficar afastada por pelo menos um mês. E eu tava ali com atestado, depois de 15 dias eu voltaria lá pra pegar mais um atestado, porque a gente fiquei de cadeira de rodas, fui pra UTI, eu tive que tomar bolsa de sangue. Foi muito ruim o que aconteceu, eu quase morri mesmo. E quando eu voltei sem forças, meu marido que me dava banho, meu marido dava comida na minha boca, me trocava, lavava meu cabelo, cuidava de mim como um bebê. Então eu não tinha condição de ir pro trabalho. E aí ela sabia de tudo isso, ela acompanhou tudo. E outra, ela tem o endereço da minha casa e tudo mais, mas um certo dia ela mandou mensagem e falou assim, quando você vai voltar? Isso não fazia nenhuma semana que eu tinha perdido. Eu falei assim, dona fulana, a senhora não tá entendendo, eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. E ela falou pra mim assim, é o seguinte, eu te dou até segunda-feira pra você chegar aqui. Era tipo um dia de quarta. Eu te dou até segunda-feira pra você chegar aqui. Se você não vier, eu te mando embora. Gente, aquilo pra mim, porque eu tava em luto. Quem perdeu o bebê sabe do que eu tô falando. Eu tava em luto. Eu tava num chororô, numa agonia, numa angústia, num sentimento horroroso que eu não desejo para ninguém. E ela falou isso pra mim no celular, aquilo me matou, sabe? Sabe? Eu falei, como que a senhora pode dizer uma coisa dessa pra mim? Jesus, eu tô aqui morrendo, eu tô convalescendo, eu tô passando pelo maior deserto da minha vida. Aquele bebê tinha sido o maior sonho da minha história. Como ela poderia falar aquilo pra mim? Sabendo da situação que eu tava passando. Ela falou pra mim assim, todo mundo perde bebê e em 7 dias tá trabalhando. Pois então, é isso, a minha palavra tá dada. Gente, desligou o celular. Muito bem. Eu falei, eu não vou, tô de atestado, não vou. Fui lembrando de tudo, eu falei, toda vez ela me fez pular de um pé só na casa dela um mês. Ela me fez trabalhar com a retina cortada. Ela me fez trabalhar com o dente arrancado. Ela me fez trabalhar, outra vez também teve uma vez que eu tava com pedra na bexiga, na vesícula.
com muitas dores. Foi ela que me levou pronto-socorro também, me levou de volta pra lá, ela nunca me respeitou. Eu falei, agora. É o primeiro não que ela ouve de mim. Na pandemia, ela me fez trabalhar 8 meses sem voltar pra casa. Esse não eu vou manter, porque é por mim e pelo meu filho, né? Pela minha dor. Aí eu esperei o tempo certo e de voltar, porque eu precisava me recuperar realmente e também eu tinha testado, eu tinha equipe médica ali. Então não tinha condições de eu voltar. E aí um dia antes de eu voltar, eu falei, tudo bem, dona fulana, amanhã eu tô aí, tá tudo bem? Leu a mensagem e não respondeu. Mandei outra, tá tudo bem? A senhora leu a mensagem e não respondeu? Tá tudo bem? Leu a mensagem e não respondeu. Mandei uma mensagem de voz. O que tá acontecendo? A senhora não tá falando comigo por quê? A senhora tá levando a sério aquela palavra de que realmente se eu não voltasse até aquela segunda-feira lá, a senhora me mandaria embora? É isso? Ouviu, não me respondeu. Aí eu falei com o filho dela, e o filho dela falou, ah, peraí, eu vou ver com a minha mãe. Ligou pra mãe dele, a mãe dele realmente confirmou, não quero mais ela aqui. E eu falei, então tá, então vamos acertar isso. Eu falei, não quero ir pra justiça, mas eu quero que vocês acertem isso. Eu tinha todo o direito de, gente, todo o direito do mundo, todo o direito de, sabe, colocar um processo muito grande. E, claro, eu tentei, como sou cristã, eu tentei pelos meios amigáveis, com amor, com respeito, porque eu ainda prezava pelo tiquinho de respeito que existia da minha parte. Mas daí, na hora de solucionar, eu vi que eles ainda queriam me trapacear, queriam me ludibriar, me enganar, não queria acertar nada comigo, não queria aceitar licença maternidade, nem seguro-desemprego. Era tipo assim, a gente vai te dar X reais e você se vira. Nada, não queria me dar nada, nenhum dos meus direitos. Daí depois descobri também que ela não pagava, ela falava que eu era autônoma e no fim das contas ela não tinha pagado nada de autônoma, nada. Eu só sei que foi um rebuliço. Esse foi o meu terceiro empurrão pra vida toda, de uma vez por todas. Porque se a gente não aprende de primeiro, uma hora a gente vai ter que aprender. Uma hora você vai ter que aprender, sabe? Daí, quando eu me recuperei, eu fiquei uns 3 meses sem estar aqui no YouTube. E é por isso que eu quero dizer pra você que demorou minha monetização, por causa de tudo isso que aconteceu. Talvez se eu tivesse começado e permanecido e não tivesse tido nenhum percalço assim na minha vida, eu teria conseguido rapidamente. Mas eu tive todas essas situações na minha vida. Mas ali, quando isso aconteceu, eu falei assim, agora é questão de honra. Pela minha honra, por tudo que já falaram pra mim, por tudo que eu já sofri, pela falta de respeito que eu sofri, pela escravidão que eu sofri. Gente, aquilo ali foi escravidão. Vamos combinar que foi escravidão. Pela escravidão que eu sofri, pelas mentiras, sabe, que me fizeram passar, eu lembro também numa situação que quando a gente foi casar, ela falou pra mim e pro meu marido assim, ó, procure uma casa. Eu vou te dar uma casa. Ela sentou comigo chorando à mesa e disse assim, eu vou te dar uma casa. Por tudo que você faz pela gente, por tudo que você fez pelo meu marido que morreu, eu vou te dar uma casa, porque você merece. Gente, eu saí por todo canto procurando casa pra comprar. No fim das contas era mentira. Ela ligou pra minha mãe, falar pra minha mãe que ia dar uma casa pra minha mãe, sabe? E tudo aquilo era mentira, sabe? Tipo, brincou com, nos iludiu, brincou com o nosso sentimento, brincou com, sabe? Com tudo que é de sagrado. E eu prometi pra mim mesma, eu falei, Deus, quando eu for monetizada assim, quando eu for monetizada, eu não quero, como posso dizer, eu não quero monetizar pra esfregar na cara de ninguém, até mesmo porque não tem ninguém dessas pessoas aqui no meu canal, né? Mas eu quero lembrar de onde o Senhor me tirou, das situações que o Senhor me tirou, para que isso eu valorize muito mais. E para que eu incentive outras pessoas que, de repente, hoje, talvez você esteja passando pelo que eu passei. Talvez você não aguenta mais ir pro teu trabalho e aguentar a tua patroa que é tão injusta com você. Só que você olha para um lado, olha para o outro e fala, gente, se eu sair daqui, eu vou passar fome. É mentira, você não vai passar fome. Você não vai passar fome. Porque quando ela me mandou embora sem direito nenhum,
A gente passou por privações, passamos por privações, mas a gente não passou fome porque Deus não deixou. Gente, vocês sabem, eu moro de aluguel. É difícil quando a gente ganha, suponhamos, né, julgar aqui, 10, aí de repente você não tem 5, é muito difícil. Se com 10 já era difícil, com 5, pior ainda. Então a gente passou por muita privação, mas fome, o Senhor nunca nos deixou passar, nunca nos deixou passar. E a partir daquele dia eu falei, passe o que passar, passemos a situação difícil que for, eu nunca mais vou trabalhar em casa de família, eu nunca mais. Há um tempo atrás, há pouco tempo, minha mãe ficou aqui comigo em casa e eu descobri. A minha mãe sempre engoliu muita coisa, engoliu as lágrimas para não deixar os filhos a verem chorar, para não deixar a gente ficar, sabe, preocupados com ela. E ela escondeu muitas coisas da gente. Esses dias atrás que a minha mãe ficou aqui, que eu descobri que na casa onde ela trabalhava, ela também foi maltratada. A minha mãe chegou a citar pra mim assim que a patroa dela, que hoje já é falecida, já chama ela de anta. Anta, só anta. Eu também, gente, já passei isso num dia que eu tava dentro de uma farmácia, ela me manda mensagem e o que ela queria que eu comprasse, eu não tava entendendo o que ela tava falando no celular, porque ela falava daqui, o som da farmácia, ó, o povo falando, eu não entendia, e ela soltou um palavrão, me xingou, assim, um palavrãozão, sabe? Gente, eu nunca mais quero passar por isso. Por isso que hoje, o que hater fala pra mim, ó, tanto faz como fez. O Senhor me fez assim, ó, as minhas costas largas para aguentar bastante coisa. E se eu não sucumbir, não morri, não submergir com aquelas pessoas que eu considerava que falaram tantas coisas para mim, não serão haters que vão me fazer sucumbir, entende? Então esse foi o preço da minha monetização. Eu falei, eu não vou parar. Gente, porque o que é parar? O que é desistir pra você? Você que já começou, por exemplo, você tá tentando aí monetizar, seja aqui, seja no TikTok, seja no CapCut, seja no Instagram, seja em qualquer outro lugar. Você começou. O que é desistir pra você? É você voltar pra estaca zero. Você quer ficar na estaca zero? Você quer ficar na estaca zero? Quanto tempo você trabalha aí no mesmo lugar e você não sai do mesmo lugar? Você não sai da mesma situação? Para quem você trabalha, os seus patrões, quanto mais você trabalha, mais ricos eles ficam, maiores eles ficam. E você não sai do lugar. Então, eu quero deixar hoje um aconselhamento assim, ó. Se tá difícil, dá glória a Deus porque não tá impossível, tá? E sim, não vai ser fácil para todo mundo. Foi fácil para fulana que monetizou em 15 dias, a outra monetizou em uma semana. Ninguém é igual a ninguém. Cada um terá um caminho diferenciado. E tem outra coisa. Vou te dar um curso para você monetizar. Monetiza assim. É assim que faz. É com tantas hashtags. É com tal termo. É com tal thumbnail. Não tem uma historinha, um quadradinho onde você vai se encaixar e todo mundo vai passar por aquele mesmo quadradinho, aquele mesmo caminhozinho e vai dar certo para todo mundo. Não. Cada um vai trilhar um caminho diferente. Agora, sabe qual é o caminho certeiro? De verdade, é você não desistir. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Até que fura. Vai ser cansativo? Vai. Foi cansativo pra mim? Foi. Tinha dias que eu chorava? Teve dias que eu chorei amargamente. Tinha dias que eu pensava assim, nossa, esse vídeo aqui vai bombar e flopava geral, que 18 pessoas assistiam. Teve vários. Rola aqui no feed que você vai ver vários vídeos flopados. Mas eu não desisti. E no demais, mais uma coisa aqui pra terminar. Família, amigos, estão nem aí pra você. Não estão nem aí pra você. Se você vai fazer sucesso, se você não vai fazer sucesso. Esse negócio, assiste meu vídeo. Se inscreve. Gente, hoje que eu tenho, porque no começo a gente não tem domínio de quem é inscrito. Mas hoje eu tenho domínio de quem é inscrito. E o que acontece? Tem várias pessoas da minha família, várias pessoas que são meus amigos que não são inscritos no meu canal até hoje. E quando você fala com eles... Hoje tá. Tá.
Quando você fala com essas pessoas, você tá inscrito? Tô inscrito. Então, quero dizer uma coisa pra você. Não conte com pessoas, seus colegas, seus amigos, sua igreja, não. Põe a tua cara aqui e grava. Quem gostar de você, vai gostar de você pelo que você é. E outra coisa, não invente um personagem que você não é. Se você não é aquilo, não adianta. Ah, porque a fulana de tal, ela fala calmo e ela faz sucesso. E aí você é igual eu, sabe? Um terremoto, um trovão, um negócio. E você quer se enfiar na caixinha daquela ali que é só o sereno, que é só a brisa suave. Não dá, não dá. Não dá porque quem tá te olhando tá vendo que você não é essa, que tá forçado, entendeu? Tem vários iguais, precisa de alguém diferente, seja você, do seu jeito, tenha coragem e deixe a vergonha de lado, gente, porque a vergonha tá te dando o quê? A vergonha tá te dando o quê? Sabe que a gente tinha que ter vergonha? Tinha que ter vergonha de ficar no mesmo lugar. Malu, você tá falando isso, mas porque você já tá grandona, já cresceu, já é influencer? Não. Eu não estou, mas sou. A gente tem que ter isso na consciência e aqui, ó, tá? A gente tem que saber onde a gente vai chegar, onde a gente quer e vai chegar. Eu sei aonde eu vou chegar. Porque nós com Deus podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, para mim ainda está valendo o empurrão da minha mãe ter parado de andar. Ainda vale, até hoje. Eu falei com ela hoje, falei, mãe, eu vou dar para a senhora tudo de melhor dessa terra. Tudo que eu puder. Eu vou trabalhar com todo o meu afinco, mãe, porque tudo que ela passou por mim, todas as dores que ela sofreu por mim, todo o sapo, o brejo que ela engoliu por minha causa, por causa dos meus irmãos, trabalhando numa casa onde ela não era respeitada, eu quero dizer assim que eu quero honrar, eu quero fazer valer a pena tudo que ela passou. Ela fala que já vale a pena, mas eu quero, a minha mãe merece tudo do bom e do melhor. Hoje eu quero dar uma casa reformada para ela. Eu quero dar, o primeiro sonho é o robô aspirador, porque minha mãe é cadeirante, só que ela não se entrega. Ela limpa a casa, ela dá um jeitinho dela, ela pega o cabo de vassoura, ela faz tanta coisa, sabe? E ela não se entrega, ela é meu orgulho e minha paixão. Ela é minha paixão e minha inspiração. Então eu quero, né, dar pra ela isso e vou fazer acontecer. O outro empurrão, o segundo também tá valendo, né? Que é o fato assim, não, eu não vou viver, eu não vou morrer. Eu vou viver a vida inteira com a minha cara no vaso, na privada dos outros. Eu não vou, não aceito, como me falaram no passado. Ai, gente, tô com renite. E outra questão também é que o outro empurrão foi ela ter me mandado embora. Ah, só um detalhe, que tá grande esse vídeo, né? Mas só um detalhe. Ela falou pra mim assim, ó, quando passou a pandemia, minha ex-patroa, que eu comecei a reivindicar meus direitos, eu não aceitava mais, sabe? O que tava acontecendo comigo, por conta de que eu precisava do dinheiro dela, eu comecei a bater na tecla, não aceito. Aí a gente teve uma conversa muito séria, eu falei assim, dona fulana, a senhora não tá lembrada que eu dormi aqui na pandemia 8 meses? A senhora nunca me deu um adicional noturno, a senhora não me pediu, a senhora me obrigou, a senhora não perguntou se eu queria. Eu dormi gente, sabe aquele colchão inflável? 8 meses. Pegando pneumonia, porque era gelado. E, sabe, dormindo no meio da sala numa claridade, que ela tinha acabado de mudar para aquele lugar e a sala não estava mobiliada. Então eu dormia na sala num colchão inflável. Aquele ar gelado, você não pode. Aquilo aí não é feito para você dormir vários dias. É para você dormir assim, no final de semana, num passeio, alguma coisa assim. Não 8 meses. E doía meu pulmão, pegando pneumonia. E eu falei para ela: a senhora não lembra de tudo que eu fiz pela senhora? Eu vim aqui no meio das minhas férias porque a senhora me ligou chorando porque filho nenhum vinha ver, porque tava sozinha, porque isso, porque aquilo. Quando eu ia tirar férias, ela fazia um maior alvoroço pra eu não tirar as férias, sabe? Alvoroço de verdade, de manobrar todo mundo, os filhos tinham que vir e virava aquele negócio pra eu não tirar as férias, aí todo mundo ficava assistindo, não tira as férias. Tem como você tirar só um dia, aí mês que vem você tira outra, era assim, eu passei por tudo isso. E nas primeiras instâncias eu até
várias vezes mão e falava, tá bom, faço assim, vou fazendo picado, 2 dias esse mês, 3 dias no outro, 2 no outro de novo, entendeu? Até acabarem as férias. Mas aí eu comecei a bater o pé e falei, não, eu quero os meus direitos do jeito que eles são. E daí, nesse dia que eu falei isso pra ela, se ela não lembra que eu fiquei aqui, ninguém vinha aqui, a tua família não vinha aqui, ninguém vinha ver a senhora, mas a senhora me obrigou a ficar nesse lugar, eu fiquei longe da minha mãe, eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe de todo mundo por causa da senhora. Ela virou pra mim e falou assim, se você não tivesse ficado, eu tinha te mandado embora. Ela foi fria, ela foi muito fria. Então, gente, o terceiro empurrão foi esse. Pra me lembrar de onde eu saí, não é pra estragar nada na cara dela ou de ninguém, não. Mas pra me lembrar de onde eu saí e falar, Malu, você nunca mais vai voltar pra lá. Eu não aceito nunca mais voltar pro lugar de onde eu vim, sabe? Você precisa fazer um movimento, alguma coisa pra sair de onde você tá. Você precisa se movimentar. Não adianta, gente, sentar em cima dos seus problemas e chorar. Você precisa encontrar uma maneira de sair daí. Ah, Malu, eu não sou comunicativa, minha praia não é YouTube, minha praia não é me comunicar com as pessoas, tem que ter uma outra praia. Porque você viver nessa, aceitando o desaforo dos outros, aceitando o desrespeito, aceitando ser manipulado, aceitando xingamento, aceitando ser tratada como escrava, e achando que tá normal, não tá normal, tá custando seu psique, tá custando sua saúde. Gente, literalmente custou a minha saúde. Custou a minha saúde psíquica, que reflete na saúde física. Dores nas juntas, dores aqui, esse nervo ciático. Gente do céu, muita dor, os meus pés, muita dor, joelho, muita dor, muita dor. E assim, eu digo pra você, se você se mata tanto pra fazer as coisas para os outros, ah, Malu, mas é porque eu trabalho e eu recebo, beleza. Mas você faz tanto, se desdobra tanto por alguém que não te valoriza. Eu não estou falando de patrões que não valorizam, tá, gente? Eu tô deixando claro que é pessoas que não te valorizam porque você não faz o mesmo por você. Você corre 100 milhas por outra pessoa e não é capaz de correr 1 milha por você. Um pouco que fica difícil, não monetizei em 1 mês, desiste. O celular não ficou legal, desisto. Perdi no sem que da família, nunca mais vou voltar, sabe? Enquanto você engole o brejo por outras pessoas aí, um brejo inteiro, faz tanto por eles, e eles não te valorizam, por que você não faz um tiquinho disso por você? E é isso que eu tô fazendo hoje. Eu sei onde eu quero chegar. E eu tô aqui nesse vídeo para agradecer, primeiramente a Deus, que me deu força, que me deu graça, sabe, para continuar, porque se não fosse a mão de Deus, eu não teria conseguido. Quero agradecer muito meu marido, que me deu toda a força, que é meu parceiro, que sonha comigo, que é meu, eu sempre falo, é meu patrocinador, que é meu fã número 1, que sabe que é meu aconselhador, que me ouve, é meu confidente, sonha comigo, me dá toda a força. Desde quando eu voltei pra valer, foi ele que dentro do carro, uma vez eu chorando, que a minha mãe tinha acabado de parar de andar, eu tava ali cuidando dela e eu não tinha dinheiro pra nada, tal. Ele me deu uma força, falou, volta com o YouTube, leva a sério, o que precisa? Eu lembro que na época, gente, eu não tinha nada, a não ser aquele celular velho, caindo nos pedaços. E ele pegou, inventou uma ring light pra mim, pegou uma lâmpada, amarrou assim num cabo de um pau que tinha lá em casa e colocou aquela luz que me queimava, né, porque era muito quente, mas só pra ter iluminação, sabe? E fez de tudo pra que tudo acontecesse, me dava todo o suporte, muito apoio. Era cameraman, porque eu não tinha ring light. Gente, eu sei que muitas vezes você não tem um parceiro assim, que às vezes você não tem ninguém da tua família que vai te ajudar dessa maneira, mas você tem Deus que te ajuda. Deus vai te dar as melhores ideias. Vai, siga em frente, não pare por nada. Se precisar dar uma pausa, assim como eu precisei dar, tudo bem, dê a pausa, mas sabe, na hora que der, se levante, sacode a poeira e dá a volta por cima, entendeu? E quero agradecer a minha mãe, que também, gente, é a minha melhor amiga, sabe?
Desde o início ela sempre acreditou. Tem gente que vai gravar, que começa a trabalhar com a internet, que os pais não entendem, né? Fala, sai disso, você tá perdendo tempo, vai arranjar um serviço, vai trabalhar. Não entende que isso é um trabalho. Minha mãe, desde o início, entendeu, orou, me aconselhou, me aconselha sempre que ela conversa comigo. Mari, ela me chama de Mari, Duda, Dudinha, Guduxinha. Ela fala, minha filha, eu oro para que Deus te faça muito grande, que Deus te faça vencedora, você vai vencer, não olha para trás, minha filha. Eu tô muito orgulhosa de você, parabéns, Maria, que alegria. Hoje mesmo, quando eu falei da monetização, ela falou, nossa, Maria, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. Então, assim, minha mãe querida, minha rainha, meu Deus do céu, uma inspiração tremenda para mim. E agradeço também a vocês, porque vocês chegaram aqui, gente, através de Deus. Vocês sabem disso? Talvez vocês não saibam, mas todo mundo que chegou e está, e aqueles que chegarão, todos virão através do sopro de Deus. Eu já disse, Senhor, traga as pessoas que o Senhor quiser para esse canal. Que essa família cresça segundo a tua vontade. Traga para cá quem o Senhor quiser. Sabe? Traga as multidões na sua forma, do jeito que o Senhor quiser. Então todo mundo que está aqui tá sendo orado, tá sendo abençoado. Eu oro por vocês todos os dias. E vocês estão aqui pela vontade de Deus. Então eu quero agradecer muito a vocês que me ajudaram. Tem gente que tá comigo aqui desde o comecinho, me ajudou a monetizar. Vocês que chegaram agora, né, agorinha mesmo, mas que me ajudaram nessa monetização. Só Deus pra recompensar vocês, tá? Então eu só vim aqui contar. Eu vim aqui contar uma grande vitória. A minha monetização para glória e honra do nome santo do Senhor. Malu, já tá recebendo dinheiro? Não, gente. O dinheiro tá sendo, né? Começando a juntar agora, começando a contar a receita, para que esse dinheiro eu pegue mais pra frente. Mas, assim, já muito feliz mesmo. E nós teremos aqui muitos vídeos de comprinhas, muitos vídeos de reforma. Semana que vem a gente vai estar reformando ali a nossa lavanderia, muitos passeios na rua. E eu quero muito que essa família só cresça. Eu quero te pedir que você não saia sem curtir esse vídeo. Comente. Fale comigo aqui nos comentários que eu amo responder cada um de vocês, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vem fazer parte dessa família. E também agora tem uma novidade muito legal, gente, que é o Seja Membro. No Seja Membro, você vai ter privilégios que toda a galera aqui não vai ter. Por exemplo, eu vou fazer enquete das questões daqui da minha casa. E só quem vai poder votar será um membro. Eu também farei enquetes de que lugares vocês querem que eu vá, tipo, pesquisar preço, fazer um provador, né? E aí quem vai poder opinar e votar e tal serão os membros. Terão vídeos que eu só liberarei também para os membros. Então, se você quiser me ajudar a cuidar da minha mãe, me ajudar a cuidar da minha casa, a realizar os meus pequenos, maiores sonhos, eu te convido a ser membro do nosso canal, tá bom? E se você quiser também hypar, agora tá liberado o hype aqui no meu canal. Ai, gente, que alegria. Ai, que alegria. Poder comprar uma ring light nova, poder melhorar aqui o conteúdo pra vocês, poder ter um microfone legal, poder, sabe? Assim, o principal pra mim é cuidar da minha mãe. Acho que o meu maior sonho é cuidar da minha mãe, entendeu? Então, quem puder me ajudar, estará ajudando a cuidar da minha mãe, tá? Um beijo gigante pra vocês, obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. Compartilha pra pessoa querida, pra aquela pessoa que tá querendo desistir, parar. Ai, não quero mais. Compartilha com essa pessoa, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir. Até lá. Tchau.